Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje o tema é fantástico para espalhar para a galera aí. A gente vai falar mulherada, casais, por que vocês não estão engravidando? Vamos ter dica, orientações aí de uma pessoa que é especialista exatamente na reprodução humana, ginecologista, doutora Bruna Lobo. Obrigado, Bruna, pela sua presença. Obrigada pelo convite. Vamos que vamos. Exatamente, é um tema que mexe com muitos sentimentos. E aí eu queria saber com quais pessoas a gente vai estar falando isso agora. Bom, hoje nós vamos falar para os casais tentantes e para quem tem o sonho da maternidade e para quem não sabe ainda se quer ter filho. Então, vamos abordar aí o tema para várias pessoas. Então tem tema longo aqui. E aí, antes da gente falar das dicas mais para frente, eu quero entender. A FIV, a fertilização in vitro, que é uma das áreas que você mais atua, certo? Certo. Como é que funciona isso daí? Bom, a fertilização in vitro, resumidamente, nós temos 3 tipos de tratamento de reprodução assistida. Então, basicamente, 2 de baixa complexidade, que são os tratamentos mais simples, namoro programado, uma inseminação intrauterina, quando a gente coloca o sêmen dentro do útero. Então, são tratamentos de reprodução assistida de baixa complexidade. E a fertilização in vitro é um tratamento de reprodução assistida de alta complexidade, porque nós precisamos de um laboratório, de uma equipe de embriologia, de um centro cirúrgico, para que seja retirado os óvulos, junta com o espermatozoide no laboratório, prepara esse embrião, forma esse embrião é colocado dentro do útero. Então, é um tratamento de alta complexidade. Então, não está indicado para todos os casais, mas realmente, quando a gente tem uma dificuldade maior, faz-se indicação com a fertilização in vitro. Tá, você falou uma das coisas também que não passou, de você jogar os espermatozoides já na região uterina, no período certo e tudo mais. Isso é factível, então? Sim, e é mais prático, vamos dizer assim. É um tratamento de baixa complexidade, né? Então, o parceiro vai no laboratório, coleta uma amostra seminal como se fosse fazer um espermograma. Essa amostra seminal é preparada no laboratório. Então, é fortificada, é fortalecida esses espermatozoides e somente os espermatozoides bons são colocados dentro do útero. Então, em vez dessa paciente ter relação sexual naquele período de ovulação, a gente vai no dia que ela estaria ovulando ou na véspera, o marido vai no laboratório, prepara esse sêmen e a gente coloca o sêmen dentro do útero já. Então, essa é a inseminação intrauterina. A maioria das pacientes até confundem a inseminação intrauterina com a fertilização in vitro. Certo. São coisas diferentes. São diferentes. Fertilização in vitro é o que você falou, um estudo, é tudo feito, todo o processo é fora do útero feminino. Ou seja, a paciente está em casa e o negócio está acontecendo. Perfeito. É isso aí. Muito legal. Agora, uma das coisas da FIV é que a gente enxerga muito como uma das últimas opções. Sim. Mas a gente ouve também, às vezes, famosos e tal, que colocam isso como primeira opção. Isso pode ser também a primeira opção? Não é o ideal, né? Então, quando a gente avalia um casal, existem degraus de tratamento. Então, tem casal que vai ser beneficiado com namoro programado, que é orientar esse casal a ter relação em casa no período fértil. Tem a inseminação intrauterina, que geralmente é indicado para casais que têm um fator masculino, então o marido tem algum problema no sêmen, certo. E a gente consegue melhorar esse sêmen e a gente faz a inseminação. E a fertilização in vitro, quando ou a gente tem um problema no casal, ou tem um problema feminino ou masculino que não dá para ter uma gravidez natural. Só que o que acontece hoje em dia? A gente está deixando para engravidar muito tarde. As mulheres estão engravidando mais tarde. Então, começa a ter mais dificuldade para engravidar. Além disso, quando a mulher vai chegando próximo dos 40 anos, ela vai tendo maior chance de abortamento, além da dificuldade por si só de engravidar, vai ter maior chance de ter um neném com problema. Então, quando a paciente começa a chegar próximo dos 40 anos, algumas acabam indo direto para a FIV só pela questão da idade, por indicação médica, e algumas por vontade própria, porque não querem correr o risco de engravidar naturalmente, ter alguma perda atrasar gestacional. Ainda mais também. Exatamente. E não dá para esperar, né? Depois de 35 anos, a indicação é você tentar por 6 meses. Se você não conseguir engravidar com 6 meses, já tem indicação de você procurar um médico especialista em reprodução assistida
para fazer a investigação e fazer um tratamento, porque o tempo é nosso inimigo depois dos 35 anos. Depois dos 40, então nem se fale. 40 anos tem que procurar um médico especialista. Mas você está falando para mim, na minha cabeça você falou, ó, já tem até esse namoro aí programado. Então, teoricamente, se a pessoa quiser um sucesso, um negócio mais redondo, já procura antes desses 6 meses até. Sim. Todo esse processo, né? É que, protocolarmente, a indicação é 6 meses a partir de 35, abaixo de 35, 1 ano de tentativa, tem indicação de procurar o especialista. Mas se quiser procurar o especialista antes disso, fica a critério. Isso porque de alguns anos para cá aumentou, né? Antes falava que a gestante idosa, né? Um termo que nem deve se usar mais, 35 anos. Agora já está falando em 40. Exato. Mas a fertilidade, ela cai a partir dos 35 anos. É que a partir dos 40 anos ela despenca. Tanto em termos de número, de quantidade de óvulo, quanto de qualidade de óvulo. Então, com 35 já tem uma queda, porque com 40 realmente despenca. Então, com 35 já se deve pensar em procurar um especialista para fazer o acompanhamento e o preparo para essa gravidez. Não dá para perder tempo. Não e pode você perder tem tempo. uma frase no seu Instagram muito legal, quero ouvir ela aqui. Qual é a frase? Trintou, congelou. Então, É, essa hashtag do trintou congelou, ela é muito conhecida dentro da reprodução assistida, porque com 30 anos o ideal é que você já pense em fazer congelamento de óvulo, independente de você querer engravidar agora ou não, se você não sabe se quer engravidar, ou se você nem quer pensar nisso. Trintou, congelou. Precisa fazer o congelamento de óvulo para poder ter liberdade de escolher isso no futuro. excelente. É pegar e falar, ó, deixar um backup ali já do negócio, para se lá na frente tiver algum problema, temos uma solução mais jovem. Eu brinco com os pacientes que o congelamento de óvulos é como se fosse um seguro de carro. A gente faz para não usar, mas se precisar, tá lá. Boa. Só que se você fizer um seguro de carro que não vai ter a cobertura que você quer, não vai te servir de nada. E isso dentro do congelamento de óvulo, se você fizer um congelamento de óvulo numa idade avançada, próximo de 40 anos, provavelmente esses óvulos não vão ter qualidade. Vai cobrir. Exato. Quando você precisar, você vai ter uma surpresa não muito agradável. Então, o ideal é que você congele o mais cedo possível. Certo. E agora, aliás, para vocês já ficarem atentos aí, já se inscreverem, já participar e tirarem suas dúvidas, no final, no meio pro final ali, eu vou trazer uma coisinha muito legal para vocês verem depois, tá? Mas surpresa, só para quem ficar. Pode até acelerar um pouquinho, mas não acelera muito não, porque tem muita informação. Mas vamos lá, Bruna. Outra coisa também que eu queria entender é como funciona essa FIV, né? Essa fertilização in vitro. Quando você fala vitro, vem vidro. Você falou laboratório. Como é que é isso? Perfeito. Eu vou explicar como eu explico para o paciente na consulta. Ótimo. Então, quando a gente tem um ciclo menstrual, vamos falar de uma gravidez natural. Então, uma gravidez natural, o ovário libera um óvulo. Esse óvulo vai encontrar o espermatozoide que vem através da relação sexual. Eles vão se encontrar. Esse embrião vai começar a ser formado e vai caminhar 5 dias até chegar no útero. Chegando no útero, ele implanta. Resumidamente, é isso que acontece numa gravidez normal. Quando eu faço uma fertilização in vitro, eu dou hormônio suficiente. São os mesmos hormônios que nós produzimos. Então, são hormônios produzidos no cérebro normalmente, só que eu dou numa quantidade elevada, numa dose muito alta, para que em vez de crescer um único óvulo no ovário, vários óvulos cresçam, vários folículos que a gente chama. Os folículos são as casinhas dos óvulos. Então, quando eu falo folículo, eu quero falar óvulo, porque o óvulo é microscópico, eu não consigo ver. Perfeito. Então, quando eu faço ultrassom, eu acompanho o crescimento dos folículos. Então, eu dou bastante hormônio e os folículos começam a crescer. Em vez de vários folículos. Quando esses folículos estão num tamanho adequado, eu dou outro tipo de hormônio, que é para o amadurecimento final desses óvulos que estão dentro do folículo. Dou a medicação e esses óvulos vão ser liberados, como acontece numa gravidez normal, só que são vários. Só que antes desses óvulos serem liberados, eu vou lá e faço a coleta dos óvulos. Certo. Como é feita essa coleta? A coleta dos óvulos é feita através de um ultrassom transvaginal, como nós estamos acostumados a fazer de rotina. Só que a paciente está anestesiada. Então, ela vai para um centro cirúrgico. Esse centro cirúrgico é acoplado a um laboratório de embriologia. Ela está em posição ginecológica, eu faço ultrassom transvaginal. Nesse transdutor vai acoplado uma agulha
que vai lá no ovário e faz a aspiração desses óvulos. Os folículos Por todos. isso que a paciente tem que estar dormindo, porque vai ter um incômodo. Perfeito. Faço a aspiração e esses óvulos vão imediatamente para o laboratório de embriologia, que é acoplado ao centro cirúrgico. No mesmo momento, a embriologia já analisa esses óvulos. Já tem outra equipe lá Já tem esperando outra isso. equipe. Tudo imediatamente o paciente continua anestesiado. Elas avaliam os óvulos, vê se esses óvulos estão maduros, porque somente os óvulos maduros recebem os espermatozoides. Avaliando, eu estou aspirando, a equipe de embriologia está avaliando se estão maduros. Dá o ok, temos óvulo maduro, chama o marido que está lá no quarto esperando, repouso, sim. chama o marido vai coletar uma amostra seminal, tudo na mesma hora. Essa amostra seminal vai ser coletada como se fosse um espermograma e vai ser levada para o laboratório de embriologia, onde estão os óvulos. Tudo acontecendo ao mesmo na mesma tempo. hora. Esse sêmen é avaliado, selecionado os melhores espermatozoides e já junta óvulo com legal, não sabia espermatozoide dessa na mesma parte. hora. Tudo na mesma hora. O paciente está dormindo, isso já está acontecendo. Junta óvulo com espermatozoide e são colocados em uma incubadora para acompanhar a evolução dos embriões. Esses embriões evoluem por 5 dias. Essa paciente vai tendo notícia dessa evolução por 5 dias até a formação. Esse embrião pode se formar até o 5º, 6º ou 7º dia. Certo. E aí, se esse embrião for ter uma análise genética, que geralmente está indicado em paciente acima de 40 anos, Para tira-se procurar algumas doenças, né? para avaliar a doença genética, perfeito. Tira-se nesse 5º, 6º dia um bolinho de célula desse embrião e manda para análise genética. Demora em torno de 10 dias e a gente vai saber quais embriões são geneticamente normais e quais não são, se for o caso de fazer essa análise genética. Se não, naquele momento já se sabe quantos embriões foram formados e aí vai se programar para colocar esse embrião dentro do útero depois. Habitualmente, quantos óvulos saudáveis, maduros, você precisa ter ali que vocês separam? Depende da paciente. Então, o paciente, vou te dar um exemplo. O paciente com 35 anos que vai fazer uma fertilização in vitro, o ideal é que ela me dê pelo menos 15 óvulos maduros. Se a paciente tiver 40, de 20 a 25. Por quê? Porque ela perde qualidade com a idade. Então, eu preciso de mais óvulos maduros para eu ter maior chance de formar embrião no final desse processo. Então, são muitos óvulos que eu preciso. Tem paciente que tem baixa reserva de óvulo, por exemplo. Então, uma paciente de 35, que me dá 5 óvulos, o ideal é que ela faça 3 ciclos, para eu ter pelo menos 15 óvulos maduros, para eu ter uma quantidade boa de embrião formado no final disso tudo. Claro que vão ter as exceções, vai ter paciente que vai me dar 5 óvulos e eu já vou conseguir formar embrião. Tem paciente que vai me dar 20 óvulos e não vou conseguir formar embrião. Então é muito relativo, mas estatisticamente é isso. Mas aí eu fico curioso também. Você coletou o óvulo, ele está maduro, legal. Temos lá, você já forma o embrião, é obrigatório. Não dá para esperar para formar o embrião. Não, dá para eu esperar não formar o embrião e congelar o óvulo. Eu posso fazer o congelamento de óvulo. Nesse caso, que ela precisaria de 3 ciclos, você congelaria o óvulo para depois transformar em embrião. Pode ser. Ou dá para congelar o embrião também? Eu posso congelar óvulo e depois descongelar e fertilizar tudo, ou eu posso já ir fertilizando. Se eu tiver o parceiro, ou se eu tiver o sêmen de doador no caso, eu já posso coletar e já fertilizar, eu não preciso esperar. Mas é que o número de óvulo final ideal para que eu forme uma quantidade ok de embrião é em torno de 15 para paciente com 35 e 20, 25 para paciente com 40. Mas eu já posso fertilizar sim, não preciso esperar. Tá, e aí, por exemplo, você fertilizou lá 5 óvulos, você me deu esse exemplo. Geralmente, quanto você coloca dentro do útero da paciente depois? Esses óvulos, eu tenho uma taxa de conversão de óvulo para embrião em torno de 33%. Tá, um então, a cada 3. Se eu tiver 15 óvulos, eu vou ter em torno de 4 embriões, Esses 4 embriões, quando eu for transferir e colocar dentro do útero, eu posso colocar 1 ou 2 embriões dentro do útero. Isso, dependendo da idade da paciente, a gente decide. Mas hoje, tem-se uma tendência mundial a se colocar embrião 1 por vez. Um só. Pelo risco de gemelaridade, é uma gravidez bonitinha, mas é uma gravidez muito perigosa. Mais difícil, né? Então, é uma gravidez de alto risco. E eu acabo que, quando eu coloco 2 embriões, se essa transferência não der certo, eu perdi 2 embriões. Se eu colocar essa transferência não der certo, eu tenho uma outra possibilidade. Então, a tendência mundial é de colocar um único embrião, mas eu posso colocar 2. E as falhas podem acontecer, às vezes o útero não estava tão pronto. Sim.
coisa do Sim. tipo assim. São vários fatores analisados antes da transferência, né? Antes de eu colocar esse embrião dentro do útero. Então, a paciente pode ter trombofilia, por exemplo, que é uma maior possibilidade de formar trombo. Isso pode causar abortamento ou falha de implantação embrionária. Certo. Então, isso tem que ser avaliado. A cavidade uterina tem que ser avaliado. O momento de implantação tem que ser avaliado. Então, depois que a gente tem esses embriões formados, eu vou voltar a minha visão só para o útero aí. Então, aí eu tenho que preparar esse útero, eu tenho várias nuances para ser avaliadas, para poder colocar esse embrião com segurança, com maior chance de sucesso. Em hipótese nenhuma, você já faz a junção dos gametas e já põe direto ali na mesma hora. Sim, tem Também alguns dá? casos que sim. Mas também a gente tem uma tendência maior a congelar o embrião, deixar ele guardado e depois preparar essa paciente só para transferência. Mas tem casos, isso chama-se transferência a fresco. Tem casos, sim, que eu posso formar o embrião, esperar ele evoluir os 5 dias e depois já colocar no útero. Tem, que é a transferência fresca. Tem alguns casos que a gente consegue Mas nunca fazer. na mesma hora ali. Nunca na mesma hora. Eu tenho que colocar 5 dias depois, porque é o tempo de formação desse embrião. Então, ele tem que ficar 5 dias na incubadora se formando e aí depois eu coloco. Tá, você falou que é um procedimento indolor porque está anestesiada, Sim. né? Aham. Mas é um procedimento demorado, esse processo A todo? coleta dos óvulos, Sim. de 20 a 30 minutos. Ah, muito não é rápido. demorado. Não é. Demora mais o preparar da anestesia, do pós-cirúrgico, enfim, do que o procedimento em si. É um procedimento relativamente rápido. Tá, e você falou que tem a questão hormonal, toda aquela coisa de você mimetizar o organismo dessa pessoa. A pessoa geralmente começa quanto tempo antes? O quê? De preparo? De preparo para fazer a Em FIV. torno de 12 dias. A 12 paciente, dias, tá. a paciente utiliza medicação em torno de 12 a 15 dias até a coleta dos óvulos, que é essa parte que tem as injeções, dura em torno de 12 a 15 dias até a coleta dos óvulos. Aí depois, dependendo do caso, demora mais um ciclo para a gente colocar o embrião. Tá. E você falou da idade, mas, por exemplo, uma pessoa mais jovem, 20 e poucos anos, está tentando engravidar, não consegue. Também é uma possibilidade. Sim. Não sim. tem essa limitação em si. Não tem. A maioria das pacientes são pacientes acima de 35, mas a gente tem paciente de 20 anos, por exemplo, se eu tiver um fator masculino grave, se eu tiver um sêmen muito ruim, ela precisa ir para fertilização in vitro, independente da idade. Entendi. Ou se eu tiver um fator tubário, que é quando a trompa está fechada, ela precisa ir para fertilização in vitro, independente da idade. É a minoria, graças a Deus, mas existem casos Então, de a paciente paciente que já jovem. fez ligadura, ela pode fazer essa opção, então? A FIV, sim. A Hoje em FIV? dia a gente faz muito mais a FIV do que a reversão da laqueadura. Antigamente se fazia a reversão de laqueadura, que Não tem era tanto sucesso. não tinha sucesso e aumentava a chance de ter gravidez na trompa, né? Porque essa reanastomose geralmente É ficava ali que fininha. implantava. Então, hoje em dia, paciente que fez laqueadura já indica fertilização in vitro de cara. Tá. E aí você foi lá, passou 5 dias, essa pessoa tem que passar por uma nova anestesia ou não precisa? Para fazer a implantação? Não, para fazer a implantação não. A implantação costuma ser super tranquila, a paciente acompanha através do ultrassom. Então a gente coloca um ultrassom pélvico, dessa vez não é transvaginal. Certo. Então a paciente com transdutor pélvico, ela acompanha através da tela do ultrassom o catéter entrando e a gente colocando lá a gotinha com o embrião, porque ela não enxerga o embrião, porque é microscópico, mas o líquido que o embrião tá imerso, ela consegue ver na tela do ultrassom. É bem legal. E costuma ser super tranquilo. Você falou que é legal porque eu já tive gente falando para mim que é um momento muito mágico também, Nossa, né? é mágico. A gente sabe, né? Exato. Olha o spoiler. Mas vai ter coisa boa aí. Então, assim, mas agora uma outra curiosidade também. Uma paciente de idade muito avançada entre aspas, para gestação. Pra Vamos gestação. colocar uma paciente de 55 anos que quer fazer isso. E congelou os ovos ou o que for. É possível? É contraindicado? Não tem contraindicação em termos de idade. O que contraindica são patologias que essa paciente pode ter. Se for uma paciente saudável, a paciente pode estar na menopausa. Ela nem menstrua mais, nada acontece. Os ovários podem ter parado, que a menopausa é a pausa do funcionamento dos ovários. Então, mesmo assim, a gente consegue fazer a implantação.
Tá. O que eu não consigo fazer é a coleta dos óvulos. Eu preciso que essa paciente tenha óvulo congelado em idade precoce. Eu faça com esses óvulos congelados os embriões. Eu tendo embrião, eu posso colocar no útero dessa paciente se ela tiver saúde, se ela não tiver nenhuma contraindicação, há um problema cardiológico, uma hipertensão descompensada, nenhum problema de saúde que possa levar ela a ter uma gravidez de alto risco. Então, se ela estiver bem de saúde, eu posso transferir tranquilamente. Mas esse útero dela você vai ter que preparar... Preparo como eu prepararia com qualquer outro paciente. Exato. O útero não envelhece. O ovário envelhece e para de funcionar. O útero não. O útero continua lá. Então, o tempo é o inimigo... do ovário. Do ovário do óvulo. Do óvulo, perfeito. Muito bom. Isso você fala também no seu canal, que eu já ouvi algumas vezes. Muito legal isso aí. Tempo... acelere o processo, ou pelo menos se proteja aí, como você falou, de congelar os óvulos. E exatamente sobre congelar os óvulos. O processo é igual? Exatamente igual. O que muda o processo de congelamento, o processo de fertilização in vitro, é que no momento que eu retiro esses óvulos e eles vão para o laboratório de embriologia, esses óvulos são analisados, eles estando maduros, já são congelados. Na fertilização in vitro, eu vou juntar com o espermatozoide, vou colocar o embrião na incubadora, tudo mais. Mas o processo de estimulação, de coleta, é exatamente igual. As medicações são iguais. O que muda muito, se você conversar com uma paciente que fez congelamento e com uma paciente que fez fertilização in vitro e falar como foi o processo até a coleta dos óvulos, completamente diferente. Totalmente, né? O emocional é muito diferente. O paciente que chega para fazer congelamento de óvulo, ela chega decidida a postergar a maternidade ou, enfim, alguns outros motivos, mas na maioria das vezes ela quer adiar a maternidade e ela vai lá fazer um procedimento e tá tudo certo. A fertilização in vitro, a paciente já vem muito calejada. A paciente já vem muito machucada, de muito tempo tentando, de vários tratamentos que não deram certo, muita cobrança social, muita cobrança dela, do marido. Então já é uma paciente emocionalmente muito mais carregada do que a do congelamento de óvulo, mas o procedimento médico é exatamente igual. Entendi. Mas o congelamento de óvulo hoje você falou, o seguro, é uma poupança para essa paciente. Então você falou hoje, depois dos 30 anos, você já está negociando com a paciente, falou, ó, pense pelo menos, porque depois vai ficar difícil. A nossa bandeira, nós da reprodução assistida, a nossa bandeira é hoje colocar na cabeça do ginecologista geral que ele tem uma responsabilidade muito grande com essas pacientes. Porque chega uma paciente no meu consultório para fazer rotina, ela já sabe que eu vou falar disso. Sim. Ela vai fazer 30 anos, eu vou pedir um hormônio antimileriano, que é para avaliar a reserva de óvulo. Eu vou fazer um ultrassom no consultório para fazer contagem de folículo. Eu já tenho uma amostra viciada, então o meu olhar já vai para isso. Ela faz 30 anos, eu já... Sim. Mas o ginecologista geral, muitos não. Então, hoje é uma bandeira que a gente levanta muito, muito, muito alto, de tentar conscientizar o ginecologista geral da importância que ele tem na vida reprodutiva dessa paciente. É um exame de sangue, é um ultrassom simples, que ele pode mudar o futuro reprodutivo daquela mulher se ele fizer ela olhar para isso com outros olhos e muitas vezes passar informação. Isso que eu ia falar, informação. Muita paciente nem sabe. Então, elas chegam assim com 37, 38 no consultório, já com infertilidade, já com diagnóstico, desesperadas, falam, poxa, se alguém tivesse me falado isso com 30 anos, se alguém tivesse falado sobre congelamento de óvulos, eu teria feito. Isso é uma coisa que eu tenho batido muito no meu Instagram. E eu falo muito, gente, se vocês fizeram congelamento de óvulos em uma idade precoce, vocês podem estar evitando uma infertilidade futura. Sim. Isso é muita coisa. Então, é um procedimento caro, que, nossa, chove de caixinha. Toda vez que eu abro caixinha, eu falo disso. Eu ia abrir uma agora. Todo mundo fala disso. Eu abro a caixinha, mas é procedimento caro. Se programe. Com 25 anos, você fala, com 30 anos eu vou fazer isso. Faz uma poupança para isso. Se programa. Não é uma coisa que você precisa fazer mês que vem, ainda, enquanto dá tempo. Mas quando você fizer 37, 38, você tem que fazer para ontem. Quando você fizer 40, 41, para antes de ontem você precisa fazer alguma coisa. Então se programe, coloque isso como meta de vida. Com 30 anos eu vou fazer. E faça. Se prepare, se programe financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Nutrição
tão importante, depois a gente vai falar disso. Opa. Se prepare para isso e faça. Porque se você fizer, você não sabe o dia de amanhã. Deus o livre, você tem um câncer e precisa fazer quimioterapia, radioterapia. Pode arrebentar o seu organismo Pode do arrebentar óvulo, né? tudo, acabar com seus óvulos. E você, tendo feito isso, você previu um problema. Sim. Então, tem muita coisa que a gente não sabe o que vai acontecer lá no futuro. É o que você falou, seguro, né? Pode ser que não O use. seguro só vale a pena quando você usa. Exatamente. Exato. O problema é quando você não tem. Exatamente. Aí não tem volta. Aí você lembra, puta, era pra eu ter feito esse seguro. Só que quando a gente fala de fertilidade, toca num ponto muito delicado. Ah, dói na mulher e cada vez mais também dói nos homens. Exatamente, exatamente. É que o homem, ele tem eu costumo falar, uma vida útil, reprodutiva muito mais Maior, longa, né? Então, o homem com 72 dias vem uma nova remessa de espermatozoide, zeradinha. Então, tudo que eu faço no marido hoje, começa a mudança de estilo de vida. Ah, vamos parar de fumar, um exemplo. Vamos parar, e fuma muito, vamos parar de fumar. Se ele parar de fumar hoje, com 72 dias após, vem uma nova remessa de espermatozoide, zero afetada pelo tabagismo. Que Com legal. a mulher não é assim. A gente já nasce com a nossa reserva de óvulos. É verdade, não tem produção. Não tem produção. A gente já nasce. Quando nós estamos no útero da nossa mãe, a vida que a nossa avó levou está afetando nossos ovários. Ó que louco. Caramba. A vida da minha neta, então do ovário da minha filha, quando ela estava na minha barriga, já estava sendo afetada. É Ó por que causa loucura. do jeito que a avózinha tratou, a filha já nasce com os limites e vai jogando E pra já vai. frente. Exatamente. Então a gente nasce em torno de 2 milhões de óvulos, uma média. Quando a gente começa a menstruar lá com 11, 12 anos, a gente só tem 400 mil. Então até nesse período que a gente nem estava, teoricamente, Já tem perda. menstruando, ovulando, a gente só estava perdendo óvulo. Então quando chega no final da nossa vida reprodutiva, lá para 40, 40 e poucos, só os óvulos de pior qualidade estão ali. Por isso que começa a grande briga da infertilidade, né? Então, o grande ponto, se a gente puder mudar algo, que a gente pode mudar na infertilidade? Temos 50% de fator masculino, temos 50% de fator feminino. Me fala uma coisa que eu posso mudar: a idade da mulher. Então, se eu levar a idade da mulher em consideração, vai acabar a infertilidade. Resolveria o problema, né? E o que eu posso fazer? Congelar óvulo em idade precoce. Exato, não tem outro tratamento que você vai proteger Não esses tem. óvulos. Não tem Não nada tem que nada que anticoncepcional, nada disso, nada. Nada. Isso é uma outra pergunta que as pacientes fazem muito. Porque eu uso o anticoncepcional e não menstruo. Sim, Então eu não tô gastando óvulo. Tá gastando óvulo. tá também. DIU, laqueadura, injeção, pila, qualquer coisa. Nada poupa o gasto dos óvulos. A gente só vai gastando durante toda a nossa vida. Que loucura. Agora, você tá falando de coletar com, sei lá, 26 anos, ela coleta e vai querer ter o filho lá com 30, 35. Quanto tempo esse óvulo pode ficar congelado? Para sempre. Quanto Para sempre. tempo for necessário. Hoje em dia a gente tem o embrião mais antigo, tem 40 anos. Então, se eu tiver um embrião formado 40 anos depois, eu ainda posso. Por que eu não posso falar de 50, 60? Porque Ainda eu não tem nasci... nenhum. Exatamente. Que legal. Exato. Então, pode ficar quanto tempo for necessário e a idade que essa paciente congelou o óvulo, ele vai ficar para sempre com aquela idade. Aquela qualidade de óvulo Mantida. é mantida mesmo que passem mantida. 5 anos. É mantida. Se ela for usar com 40, 50, ele vai ter para sempre 26, se for a idade que ela fez o procedimento. Que Então, legal. quanto mais cedo fizer, maior a vantagem e maior a taxa de sucesso. E vocês congelam separado cada óvulo? Geralmente a gente congela em palhetas juntas, não todos juntos, mas algumas palhetas com 5, com 8, depende do número que Entendi. tiver no final. Mas geralmente é um bolinho, porque quando a gente vai descongelar, a gente tem uma perda em torno de 10% desses óvulos. Então vamos dizer que eu tenho, 20 óvulos, quando eu descongelo, estatisticamente eu vou ter Pelo uma menos perda de dois. 2 e a gente vai trabalhar com 18. Então, quanto mais óvulo eu tiver, melhor vai ser, porque eu O já tenho essa congelamento é perda. mais importante ter mais óvulo do que a própria fertilização in Perfeito. vitro ali Isso na aí. hora. É, mais importante. Legal, Sim. olha, eu tô bom aqui de planejamento já, tô chegando lá. Mas eu descongelei o óvulo para usar.
Você descongelou a paleta de 5. Dá para recongelar os demais? Porque você disse que às vezes vai precisar só usar um ou dois ali. Quando eu congelo um bolinho de óvulo, Sei lá, um 10. grupo de óvulos, quando eu faço esse descongelamento, eu não posso recongelar, vou te dizer por quê. O óvulo é uma célula única, é uma célula muito sensível a esse processo de congelar e descongelar. Então, o ideal é que quando eu descongelo um número de óvulos, eu fertilizo todos eles. Porque nem todos vão evoluir para embrião. Então, eu quero descongelar 2 óvulos. Não descongela. Porque você nem vai formar embrião. Então, eu tenho que descongelar 10 para eu ter em torno de 2, 3, dependendo da idade da paciente, 2, 3 embriões. E aí dá para congelar de novo. Embrião, sim. Óvulo, não. Então vocês acharam a saída. Embrião, eu tentei congelo. apertar aqui, não deu jeito. Porque eu pensei na cerveja lá, se tirar a cerveja fica choca, não dá para usar mais. Não, o óvulo não. O embrião eu consigo congelar, porque o embrião ele tem em torno de 120 a 140 células. Ele é muito mais forte a esse processo do que o óvulo. Que legal. O óvulo, até a manipulação, se não for um laboratório de qualidade, uma equipe de qualidade, até a manipulação ele pode se perder. Então o embrião não, o embrião é mais forte. Que legal. E aí, você descongelando o embrião, você pode às vezes descongelar um por vez também, Sim, que aí a ideia de vocês é colocar um ou dois. Exato. Aí o embrião ele é congelado separadamente. Tá. E aí eu posso descongelar 1, 2. E depois que você colocou o embrião lá dentro, tá lá, tá evoluindo bem e tudo mais. Tem hormônio junto? Tem alguma coisa a mais ali junto também? Tem. Quando eu vou preparar esse útero para receber o embrião, eu tenho 2 protocolos, basicamente. Um protocolo de ciclo espontâneo, que é um ciclo similar a um ciclo natural. Então, a paciente iria menstruar, iria engravidar naturalmente, só que em vez desse embrião vir através da trompa e se implantar, ele vem através de mim e coloca dentro do útero. Então, esse é um ciclo espontâneo. Esse é o uso mínimo de medicação e é o que uma tendência mundial está tendo. Esse ciclo espontâneo, porque diminui a chance de complicação obstétrica. Então, isso é muito recente, tá? Perfeito. A reprodução humana é muito recente, né? A gente tem 40 anos de reprodução humana mundial, então é muito recente. O ciclo preparado, que é o ciclo que a gente utiliza a medicação desde o começo, é um ciclo que ele tende a ter mais complicação obstétrica, mais complicação durante a gravidez. Tá. Então, parto prematuro, hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, enfim, complicações obstétricas mesmo. E aí, se vendo isso e se relacionando a transferência embrionária em ciclo preparado com medicação, foi-se visto que tinha mais relação com complicação obstétrica. Então, a gente tende hoje a usar mais o ciclo espontâneo, mas tem paciente que não tem jeito. Tem paciente que ela só vai responder em ciclo preparado com medicação. E aí a gente paga para ver os riscos. Você tem que apertar mais fundo o acelerador da saúde dela. Sim, perfeito. Tá, mas aí esse processo eu imagino que vocês tratam ali no fio do cabelo também, ó, uma paciente que vai acompanhar. Super individualizada, é um pré-natal de alto risco. Quando a paciente fez FIV, ela fez fertilização in vitro, já é uma gravidez de alto risco, por conta disso. Muitos obstetras nem sabem. Como a gente começou a usar mais ciclo espontâneo há pouco tempo, muitos obstetras nem sabem dessa diferença do preparo do endométrio. Então, já trata como gestação de alto risco todas as pacientes que fizeram fertilização in vitro. Mas é por essa diferença do preparo. Perfeito. E durante essa gestação, você foi lá, pôs o embrião. Quanto tempo depois essa paciente ela vai ter a resposta? Olha, começou bem. 11 dias. 11 dias. 11 dias depois da transferência embrionária, aí a gente tem o resultado do exame de gravidez. Que aí é o beta-HCG mesmo, o exame normal. Tá lá subindo dentro da meta adequada, tá indo a gestação bem. Precisa fazer algum outro exame de ultrassom, alguma coisa mais específica ou não precisa? Depois desse primeiro beta positivo, a gente faz o primeiro ultrassom 20 dias depois, mas vai acompanhando essa evolução desse exame de gravidez. Em torno de uma semana depois do primeiro, a gente faz outro para ver como é que está evoluindo. E 20 dias depois faz o primeiro ultrassom. Esse primeiro ultrassom é feito mais ou menos com 7 semanas de gravidez já. E aí, a partir daí, para de fazer o beta e começa a acompanhar com o ultrassom. Em torno de 9 semanas. Uma gestação normal. Gestação normal. Com 9 semanas, mais ou menos, a gente dá alta para o pré-natal. Então, a gente faz 2 ultrassons, um com 7 semanas, um com 9 semanas, estando tudo bem, dá alta para o pré-natal. Então, 9 semanas é aquela negociação, ó, daqui para frente você é uma gestante, entre aspas, sim, normal. Entre aspas.
sim. Você, eu falo entre aspas, porque obviamente a pessoa já teve alguma dificuldade gestacional, né? E também não quer ficar correndo risco. É uma paciente que vai ficar de olho. Não, é uma ali. gravidez que foi muito desejada, então os pacientes ficam muito mais ansiosas e nervosas, né? E o obstetra também. O obstetra, por si só, ele já sabe que é uma gravidez que pode ter uma complicação lá na frente, então ele já fica de orelhinha em pé nessa paciente. Fica mais em cima. Tá, mas aí, Bruna, beleza, tô acompanhando com você, eu sei que você já tem o tato, você já tem esse dom, e aí não vou dar spoiler, porque tem coisa no final aí, mas é uma equipe multidisciplinar na transferência. Tem o geneticista, talvez, que vai ver a parte genética, o embriologista, né? Embriologista, Isso, mesmo, embriologista. né? Que vai tratar ali, tem você coletando, a equipe de enfermagem, tem muita gente ali. Mas antes desse processo, também entra uma equipe multidisciplinar? Sim, sim. O ideal é que esses casais se preparem para fazer o tratamento. Assim como a gente se prepara, o ideal é a gente se preparar para uma gravidez natural, para a fertilização in vitro não é diferente. A gente precisa se preparar, precisa que esse casal esteja pronto em termos nutricionais e metabólicos para fazer o tratamento ou para ter uma gravidez. Então, sim, é preciso uma equipe multidisciplinar. Hoje em dia, na clínica, a gente tem nutricionista, acupuntura. A medicina chinesa é fantástica. Que legal! Reprodução. Então, mexe com essa questão de equilíbrio energético, né? Então, super fantástico. Tem vários, milhares não, mas centenas de trabalhos provando a eficiência da acupuntura para os tratamentos de fertilização in vitro. Que legal, não sabia. Legal. Então, nutrição, atividade física, a equipe de enfermagem que dá todo o suporte, né? Mas sim, antes de fazer o tratamento, efetivamente sim, a gente precisa de um preparo. E a parte psicológica? A gente teve a conversa aqui com a doutora Karina, psicóloga também, e ela trouxe algo muito até emocionante, comentei com você há pouco, e muito legal, que esse pessoal chega de lá estrambelhado, muitas vezes machucado. O ideal, por mim, todas as pacientes fariam. Todas as pacientes teriam suporte psicoterapia, psicanálise, depende, psiquiátrico, enfim. Até o marido junto, muitas vezes, né? É muito fundamental, porque a gente já chega muito machucada para o tratamento. E é muita ansiedade. Os pacientes chegam para ontem. Elas querem... Muitas pacientes, elas chegam, elas acham que elas vão fazer fertilização in vitro e vão sair com o bebê pela porta. Certo. E como você explica que não é assim? Como eu explico que não é assim? É acabar com o Papai Noel da criança. Então, se eu tivesse uma psicóloga para todos os casais, para os casais, até para o marido entender como lidar com aquilo, para entender a importância dele, para a paciente entender que o não é uma possibilidade. Que existe a possibilidade de não dar certo e que ela precisa estar pronta para isso. Como que ela vai receber isso? A gente teve um casal agora, ela é uma paciente nitidamente depressiva. Sim. Nitidamente depressiva, mas ela e o marido, eles mostravam pra gente, nas consultas, no acompanhamento, foi uma gravidez muito difícil, um tratamento muito difícil, demorou bastante, que talvez o problema fosse esse, que talvez ela tivesse depressiva pela infertilidade. E quando essa paciente conseguiu engravidar, foi uma alegria muito grande, então eles moram nos Estados Unidos, voltaram para os Estados Unidos. Quando essa criança nasceu, ela teve uma depressão pós-parto. Pesada. Que ela veio embora para o Brasil e deixou a criança lá com o pai. Caramba. E aí você fala assim, putz, ela não estava preparada para viver isso. Vai muito além do problema da infertilidade. De resolver a infertilidade, né? Às vezes você olha pontualmente, será que é isso? Mas como é que eu ia ver isso? Como é que ela ia ver isso? Não dava para saber. Sim. Só que ela já vinha de um processo e quando a neném nasceu, isso piorou demais. Então, na verdade, o ideal era ela ter se tratado, ter curado isso para depois fazer o tratamento. Sim. Hoje é uma doença, né? Um transtorno, é uma situação que não é... ela não gosta da criança. Isso, ela não tem controle sobre isso, não né? Não tem controle. Então, a saúde mental é fator fundamental nesse processo, porque é um processo muito desgastante em vários sentidos. Então tem que se preparar fisicamente, tem que se preparar mentalmente, espiritualmente. Isso é uma coisa que eu converso muito com os pacientes.
assim, sem falar de religião, eu falo muito para elas. Vocês têm fé? Vocês acreditam em alguma coisa? 35% do tratamento é isso. Então Exato. eu preciso que vocês Ah, acreditem. não duvido. A cabeça vai dividindo esse peso, né? Não Vai, fica só naquilo, você Vai, dividir. precisa, senão você pira mesmo. Imagino. Agora eu quero falar exatamente isso, dessa ginecologia, dessa medicina funcional que começa às vezes muito antes da fertilização, seja natural, seja de outra forma in vitro. Uhum. Como é que é isso? Como é que funciona isso? A medicina funcional é uma medicina preventiva. É uma medicina que restabelece saúde. É uma medicina que vai olhar o paciente como um todo, o marido e a esposa, falando de tentantes. Vai olhar o marido, vai olhar a esposa, vai avaliar como melhorar a saúde desse casal, para que eles engravidem naturalmente ou para que eles façam um tratamento e tenham melhores resultados nesses tratamentos, seja qualquer tratamento que seja em relação à reprodução assistida. Então, eu preciso que esse casal esteja bem de saúde e vou pontuar cada aspecto. Mas eu preciso que eles estejam bem de saúde para que eles tenham um resultado melhor. E leia esse resultado melhor, bebê em casa. Bebê saudável em casa. Porque a gente não quer o positivo. A gente quer uma gravidez saudável. A gente quer um bebê saudável em casa. Então, é muito além de um teste de gravidez positivo. Perfeito. E a medicina funcional entra exatamente nisso. E eu tenho visto muito no consultório. Tem paciente que tem indicação precisa de fertilização in vitro. Casal tem indicação precisa. Ó, esse casal aqui, vendo todos os exames, eles precisam de uma fertilização in vitro. Senão, eles não vão engravidar naturalmente. E a gente começa o preparo para fazer a fertilização in vitro e alguns engravidam naturalmente. Ou seja... Você potencializa a saúde dos dois. Exatamente. Era só falta de saúde. Então, às vezes, você restabelece coisas básicas. Ah, é uma disfunção tireoidiana. É um tabagismo óbvio que tem que cessar. Ah, é o uso de álcool. Hoje tem vários trabalhos relacionando o uso de álcool pelo pai com neurodesenvolvimento afetado dos nenéns. Olha só, o espermatozoide leva esse problema para frente. Exatamente. Obesidade do pai relacionada a autismo nos bebês. Então, assim, tem muita coisa de estilo de vida que está levando ao prejuízo não somente do positivo ou levando a abortamento, mas também nos nenéns que estão nascendo. Isso que a ciência está entrando nisso para valer agora, né? Agora. E a medicina funcional entra exatamente nisso, nesse restabelecimento de saúde. Então, seja perda de peso, desinflamar o corpo dos dois, perder peso, atividade física para melhorar a circulação e ganho de massa muscular, nutrição. Puta, a nutrição, hoje a nossa nutrição é muito pobre. Por mais que você coma direitinho. Ah, eu como meu franguinho, minha saladinha, enfim. Como é? A paciente senta no consultório e fala, como é a tua alimentação? Me fala de 0 a 10. Ela me dá uma nota antes da gente começar a conversar. Sim. Ah, 8. Aí eu, putz, muito bom, massa, 8, legal, né? Então começa a me descrever o teu café da manhã, blá, blá, blá. E a gente começa a conversar. Às vezes é uma alimentação super boa. E eu vou ver os exames, ela tá com hipovitaminose, vitamina no pé, vitamina D baixa, vitamina B12, blá, blá, blá. Como que você relaciona uma paciente que se alimenta bem com alteração de vitamina, de mineral? A nossa alimentação é pobre. E cada corpo é do seu jeito também, né? Tem uns que absorvem melhor, não. Exato. Então a suplementação se faz muito necessário para todo mundo. Ah, eu precisa, todo mundo precisa. Porque vez ou outra, a gente pega sol aqui em São Paulo, então não tem sol 3 séculos. Não, a gente vê a luz quando acende em tomada, então, assim, só. Uma vitamina D todo mundo precisa. Então, assim, a gente precisa fazer o ajuste individualizado dessa paciente, fazer a suplementação, passar numa nutricionista para fazer a dieta adequada, porque nem todo mundo... Os pacientes me perguntam assim, ó, o que eu tenho que comer? A dieta da fertilidade, agora tá na moda. Opa, verdade. A dieta da fertilidade. Qual é a dieta da fertilidade? Aí eu falo, eu sei a dieta da infertilidade. Não é o que você tem que comer, é o que você não pode comer. Tudo que é inflamatório, a gente sabe. Sabe quando você tá comendo aquilo e você fala, não deveria estar comendo isso? Você sabe o que você não deveria estar comendo. Então, quando você vai numa nutricionista, ela vai te passar o que você tem que comer. O que você não tem que comer, você sabe o que não tem que comer.
Então a gente fácil, sabe né? o que é inflamatório. Hoje não dá para reclamar mais disso, que tem informação muito fácil. Exatamente. Então você sabe. Ciclo circadiano, o quanto que o sono é importante. A melatonina, que é o hormônio do sono, é o nosso mais poderoso antioxidante. Então, dorme no horário certo, até 10h30 da noite. Se você dormir até 10h30 da noite, eu costumo falar que tentantes e gestantes precisam dormir até 10h30 da noite. Depois disso, você não vai fazer o pico ideal de melatonina, não vai fazer o pico de melatonina no horário que precisa, Certo. não vai ter o efeito antioxidante dela, não vai ter o benefício. E essa não produção de antioxidante vai afetar diretamente suas células reprodutivas, seja a mulher ou seja homem. E, Bruno, a gente não está falando do negócio para ser feito 15 dias antes do negócio. Isso aí é algo que tem que ser... No mínimo 3 meses. Esse é o ideal. Para isso é chamada desintoxicação. Agora, para estar voando, a gente está falando de lá atrás. No mínimo 3 meses. Assim, eu quero daqui a 6 meses. Maravilhoso. 1 ano, maravilhoso. Mas no mínimo 3 meses desse preparo para os dois. Para o marido e para a mulher. E o marido é muito negligenciado, né? O marido é muito esquecido. E negligente, por vezes. Negligente Nós somos homens, natureza. não somos fáceis. Eu fui dar uma aula numa clínica esses dias. E aí tinham alguns médicos assim, tinham enfermeiros, embriologistas, e aí eu olhei para os médicos e falei assim, quantos minutos vocês perdem da consulta com o marido? Aí eles, seja sincero, quantos minutos? Muitas vezes esse marido nem vai na consulta. Nem vai e também fica lá quietinho. Fica mexendo no celular. O problema não sou eu. 50% do problema é ele. É ele. Então a gente precisa puxar esse marido e sentar aqui e falar assim, você precisa entender qual a tua importância nesse processo. Então a gente precisa estar junto, porque eu não vou fazer nada sozinho aqui. Ela também não. A gente precisa de você. Não, e é legal, porque eu tive muita entrevista com urologistas, porque exercício físico, sono, alimentação, tudo isso está ligado com hormônio, testosterona, que participa da formação dos espermatozoides. Então, assim, né, é até um quanto óbvio, né? Mas só agora que a gente está olhando para isso. Não é só a catuaba mais, selvagem. Né, porque o homem liga muito a infertilidade à impotência sexual. Sim. São coisas muito distintas, diferente, né? Completamente. Né? E nessa mulher que vai fazer todo esse processo e tal, reposição, muitas vezes durante a gestação tem ácido fólico, vitaminas e tudo mais, ela começa antes também já. Também o ideal é 3 meses. 3 meses de preparo de toda essa parte para fazer o tratamento e para ter sucesso. Porque quantos pacientes chegam e falam, fiz 2, 3, 4 FIVs e não deu certo. Porque elas têm essa ilusão de que vão fazer a fertilização in vitro e vão sair com o bebê da porta, e não é assim. Então, para eu convencer essa paciente que ela perder 3 meses, a gente está dando um passo atrás para dar 2 na frente, é um processo, porque elas querem fazer para ontem. Claro que tem caso e caso, tem paciente que é muito mais velha e que eu preciso desse tempo. 3 meses vai fazer diferença, mas a grande maioria só vai ser beneficiada desses 3 meses de preparo. Porque às vezes na cabeça da gente também, ainda mais que a gente é imediatista e tal, é aquela ideia, eu vou chegar lá, faço tal, mas a gente esquece que o bebê é um exagero, mas ele é quase um parasita ali dentro. Ele só vive se o hospedeiro, se você viver, se você estiver bem. E aquilo que sempre se falou e hoje está se comprovando é o que você come, o que você faz, é o que ele vai comer, é o que ele vai fazer. É isso. Uhum. Até aqui em cima. Até também. Aqui em cima, exatamente. Muito, afeta muito. E eu acho que hoje as pessoas estão se conscientizando mais disso. Eu também tenho no consultório muita paciente que chega e quer se preparar para engravidar. Que legal. Eu fico encantada e eu sempre parabenizo e estimulo, falo que bom que você está tendo essa consciência. Então hoje o fluxo do consultório está mudando, graças a Deus, e eu acho que as pessoas estão se conscientizando mais, por informação mesmo. Tá, e da FIV a gente falou há pouco que entre a FIV, você colocar o embrião lá e a gestação normal, os cuidados são os mesmos depois, né? Você fala, tá evoluindo bem, essa gestante vai fazer atividade física, vai fazer tudo, vai tocar a vida normal, não vai ter muitas mais restrições. Depois desse segundo ultrassom, que é o que a gente faz, né? De 9 semanas, quando libera para o pré-natal, vida relativamente normal. Tá tudo bem, segue a vida. Relação sexual, atividade física, é até indicado, a não ser que ela tenha alguma contraindicação, né? Mas, no geral,
Está indicado que faça. E para gestar, tem algum exame que você faça antes para essa pessoa? Vamos dizer que ela está até, não vou nem falar que já detectou uma infertilidade, mas quais exames? Falar, para você se preparar bem, vão fazer quais exames principalmente? São os mesmos. Então, nesse preparo que eu estou falando para fazer o tratamento, é o mesmo preparo que eu vou ter para paciente que quer engravidar naturalmente. Então, são exames laboratoriais. Quando a paciente senta na minha frente, ela vai ganhar uma bateria de exames. Legal, um check-upzão. Independente dos 6 meses lá de 35 anos, depois de 41 anos, independente disso, essa paciente, quando ela senta na minha frente, ela vai ganhar uma bateria de exames, porque eu acho cruel uma paciente chegar na minha frente e falar, estou começando a tentar engravidar, e eu falar para ela, já que você tem 35 anos, vai tentar, se você não conseguir, você volta aqui. A paciente, ela já está interessada nisso, ela já está na minha frente. Eu tô com a faca e o queijo na mão, eu vou falar para ela, Você vai vamos deixar ver se a passar um trompa probleminha tá normal. pequeno. Aí ela volta e fala, puta, mas por que você Não viu isso antes? não viu antes, não descobriu isso antes? Eu acho cruel. Não, eu faz acho todo muito sentido. ruim. Quando dá certo, maravilhoso, deu certo. Vai tentar engravidar, deu certo. Mas quando não dá, às vezes você perdeu o timing. Às vezes tem uma trompa obstruída e ela tentou 6 meses à toa. À toa, à Ela toa. o marido tem uma zoospermia, não tem espermatozoide. Perdeu tempo. Frustração atrás de Exatamente. frustração, porque um exame de sangue, um ultrassom São simples, exames resolveria. simples, né? Exame de sangue, uma bateria. Eu peço uma bateria de exame de vitamina, mineral, hormônio Hormônios. antimileriano, Legal. hormônios sexuais, do marido também, peço dos Boa. dois. É a mesma avaliação que eu faço dos dois. Dele mais eu peço espermograma, ultrassom de testículo e fragmentação de DNA, que é um exame mais específico, mas eu peço. Dela eu peço um ultrassom que eu já faço no consultório, mas quando tem algum indício de endometriose, peço um ultrassom para avaliação de endometriose, faço a contagem de folículo no consultório, peço hormônio antimileriano, que é para avaliar a reserva, e peço o exame das trompas para ver se as trompas estão funcionando. Certo. Então, todo casal que chega, ele vai fazer isso e vai me trazer no retorno. Vamos ver se o fertilizante tá bom e o terreno tá apto isso. para receber a A sementinha. sementinha, exato. Ai, Terreno que biológico. legal. E em relação essa paciente, você já inicia com algumas, o ácido, as vitaminas, o ácido fólico e tal, você inicia independente do resultado de exame Não. já para esse preparo? Não. Não, eu peço o exame e eu vou individualizar. Eu gosto muito de manipular, porque eu individualizo aquela prescrição. Então, eu vou manipular a fórmula para a paciente que ela tem necessidade e alguns elementos essenciais, eu vou colocar numa dose básica, mas individualizado para ela. Entendi. Então, sempre eu mando manipular a fórmula para ela. Então, diferente de, vou comprar na farmácia um multivitamínico. Esses multivitamínicos de farmácia, eles são muito bons para quem não vai usar nada nunca. Então, você vai na farmácia e toma qualquer coisa. Certo. Mas se você for ter o mínimo de acompanhamento médico, eles têm uma subdose de todos os nutrientes, porque eles precisam ser vendidos para a população geral. Então tem que ter uma dose mínima de tudo que dê para todo mundo tomar e não vai se prejudicar. É uma receita de bolo. É uma receita de para bolo. todo mundo Exato, igual, exato. não é individualizado. Então, eu não costumo passar para paciente antes de ver os exames. Porque eu lembro que já vai gestou, tal, ferro, ácido fólico, papapá. Tinha a receita do bolo. Sem muito individualizar essa questão. Porque às vezes você pode até dar ácido fólico, mas às vezes tinha que ter dado um pouquinho mais, Sim. começar mais cedo. Às todas vezes essas ela tem questões. uma mutação do MTHFR, que é uma enzima que faz a metabolização do ácido fólico. Se ela tiver uma mutação dessa enzima, ela não converte ácido fólico em metilfolato. Então, ela não vai ter benefício de usar o ácido fólico. Então, tudo isso tem que ser avaliado para prescrever direto para a paciente o que ela precisa. Então, esse processo nessa paciente, eu posso falar que, num tom assim de entender, é um rejuvenescimento dessa saúde. Restabelecimento da saúde. Restabelecimento. Que eu queria Perfeito. falar do óvulo, eu queria... Na verdade, quando a gente faz tudo isso, a gente melhora o ambiente que esse óvulo se encontra e o amadurecimento final desse óvulo. A questão de rejuvenescer o óvulo é o limbo da medicina reprodutiva. Porque hoje tem vários estudos tentando Provar isso aí. rejuvenescer esse óvulo, mas ainda não conseguiu.
Tá. Então, mas essa questão nutricional, essa questão de antioxidante, a gente tem tido um resultado muito bom de qualidade de embrião, por exemplo, formado. Então, a gente já tem essa relação, sim, mas ainda o rejuvenescimento ovariano ainda não aconteceu. Não aconteceu, mas Ainda agora não. eu tenho uma beliscada para dar na galera e uma apertada para dar em você, para você me ajudar também. Estamos na moda das canetas emagrecedoras. Tá. Na infertilidade, na gestação, na boa gestação saudável, elas são o vilão ou elas vieram para ser heróis? Ó, elas são ótimas. Eu sou super a favor, desde que tenha um acompanhamento médico. Nada clichê. Precisa de um acompanhamento médico para você não ter, por exemplo, uma deficiência nutricional. Para você ter o resultado ideal, o resultado que você quer. Então, você toma de qualquer jeito, você vai perder pouco peso. Ou você vai perder muito peso, vai passar mal. Então, precisa de um médico para te acompanhar e acompanhar, ver o resultado disso. Agora, falando dos bebês das canetas emagrecedoras, agora que está na moda. Realmente, se você tiver uma perda de peso, você tiver sobrepeso, que geralmente o paciente que está usando uma caneta, ele tem sobrepeso. Então, ou pelo menos na cabeça dele, ele tem sobrepeso. Então, quando você tem a perda de peso, geralmente isso vem acoplado a uma desinflamação do corpo. Legal. Então, a paciente que tem uma perda de peso, ela vai ter uma desinflamação, além da perda de peso, e algumas pacientes, por exemplo, que não ovulavam pelo aumento de peso, por uma síndrome do ovário policístico, uma resistência insulínica, elas voltam a ovular. Legal. E o homem também melhora por causa da questão hormonal. Pelo mesmo motivo. Para de perder testosterona exatamente, e ganhar peitinho. volta a produção só, né? hormonal, porque a obesidade por si só, além dela inflamar o corpo, ela afeta a produção dos hormônios sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Então, você restabelecendo esse sistema, muitas vezes acontece a gravidez natural. Então, isso é verdade, desde que com acompanhamento médico, se for essa a intenção. Mas, às vezes, só pela perda de peso, você já tem um benefício. Que legal. Agora, então as canetas, beleza, porém, aquela mulher que tem suspeita de gestação, imagino, suspende a caneta, né? Sim, sim, sim. Na gestação, Engravidou, não parou. tem estudo, eu sei que Engravidou, não parou. tem, Não mas tem também segurança. aí já Sim. começa a gente Sim. entrar na área Se você for perigosa. fazer um tratamento de fertilização in vitro, por exemplo, você tem que parar o uso das canetas 1 mês antes. Essa é a recomendação. Você Certo. não usa durante o tratamento. E nessa medicina funcional, então você vai acompanhar essa gestante durante esse tempo todo, e aí você chamou a atenção. O parceiro tem que começar lá atrás, né? Sim. Depois ele até pode largar a mão, Exato. mas... Eu falo isso pra eles. Eu falo, depois que ela engravidar, eu esqueço de você. Aí você faz o que você quiser da sua vida. Eu falo muito isso pros maridos. Então vamos se dedicar a esse tempinho, depois a gente esquece de você. Sua corrida é muito mais curta, Muito mais pô. curta, exato. Depois exato. você pede o juízo de novo. Eu falo muito isso pros maridos. Eu falo, só preciso de você 3 meses, depois eu vou esquecer de você, tudo bem? Geralmente eles topam. Muito bom, já deixa até ele mais animado. Ele fala, ótimo, tá bom, eu ajudo. isso. 3 meses eu aguento, os outros 9 deixa com ela também. Maravilhoso. Agora, aí eu falei lá no começo que eu ia falar de uma coisinha que eu vi no seu Instagram, que eu assisti hoje. Já tinha visto antes, mas hoje eu assisti completinho os episódios aí. O que é essa historinha que você conta lá, que a galera vai ter aqui no seu Instagram para ver, porque é lindo. Ai, gente, nossa história com a infertilidade. A gente passou pela infertilidade, então a gente tem uma filhinha de 1 ano e 1 mês, Maria Luísa, amor da nossa vida, e nós passamos pela infertilidade. Então nós conhecemos a infertilidade e decidimos fazer uma websérie contando como foi a nossa história com a infertilidade. Como foi a parte do congelamento de óvulos que eu fiz, do preparo para isso, das fertilizações in vitro, como foi o processo, como foi o dar certo, graças a Deus deu certo. Então foi com muito carinho que a gente fez essa websérie contando a nossa história, que a gente quer que ganhe o mundo, porque é muito importante vocês, tentantes, se sentirem abraçadas e saberem que vocês não estão sozinhas nessa luta e que vai dar certo. Só não desistam, vai dar certo. Muito legal, você deu até aquela mensagem final que às vezes eu cobro, você já trouxe essa energia. E realmente, quem não se arrepiar, quem não se emocionar assistindo você e o Brunão lá também falando, que é um belo de um ator, tá? Você tá, já podemos colocar o rapaz na Globo aí, ó, tá aí, sensacional. Realmente é porque não tem interesse nenhum em engravidar. Uhum. Quem imaginar a possibilidade, seu vídeo é apaixonante. Eu me arrepiei, eu vim arrepiado de assistindo a série e é uma pena que acaba.
pena. A gente já quer ver a parte... Foi Parte até o episódio 2. 3, agora a parte 2 com os próximos episódios. Segunda temporada. Segunda temporada. E agora eu quero saber, eu preciso ir lá na sua rede. Vocês têm que ir lá, vocês têm que ver, não tem como. Qual é a sua rede no Instagram, pra gente ver isso aí? No Instagram eu sou doutora.brunalobução. Me sigam lá que tem muito conteúdo legal. Muita coisa mesmo. Tem mais alguma outro local de acompanhamento? Ali mesmo, né? Mais que tá mesmo. foco tudo. E você... Tem o site, mas no Instagram tem também o link. Que é legal, você faz site. Entrevista com a galera, ouvir nutricionista. Então, um negocinho bem rechonchudo de informação. Amanhã tem uma live maravilhosa com uma médica incrível. Não percam. Sim. Não percam. Essa parte vai ter que cortar, né? Porque não é amanhã. Não perco, exato. Mas não é amanhã, mas é outro dia. Vai estar gravado lá? Vai estar gravado. Vai estar gravado lá. Então tá resolvido, galera. Vai lá, tem que curtir, tem que participar. Uma outra coisa, Bruna, só para finalizar, não é todo mundo que consegue engravidar mesmo com a FIV, né? Não. Não é todo mundo. A chance de sucesso da fertilização in vitro é em torno de 65%. Então, eu costumo brincar que os 35% que sobram é do cara lá de cima. É ele que... Mas a chance de sucesso é de 65%. O que é para ser, vai ser. E o que não for, era para ser. Exatamente. E é para viver feliz assim também. É isso aí. E temos plano A, plano B, plano C. Então, e tem temos outras muitas possibilidades. opções. Muito legal, eu não sei como te agradecer, você Imagina. É maravilhosa nisso. Obrigada pelo Sério, convite. energia incrível, incrível. Obrigado mesmo, Bruna. E galera, tá aí, ó, se inscreveu, vai lá no Instagram da doutora, vai no nosso Instagram também, comente, pergunte, tá? Tem no Instagram da doutora para perguntar lá, pode perguntar no nosso YouTube também, que a gente leva para a doutora, a gente não entende tão bem disso, apesar de ter aprendido um pouquinho, e esperamos vocês no próximo podcast.